Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São João Bosco, presbítero. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoninhado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoninhado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoninhado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoninhado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trata-se de uma pequena viagem que Jesus faz para uma das cidades da Decápole, uma das 10 cidades que eram circunvizinhas ali de Cafarnaum. E cidades que eram consideradas cidades impuras, cidades pagãs, ou pelo menos misturadas com o paganismo e por isso impuras. E Jesus estando ali, então a cena desta impureza se mostra com toda a sua força. Numa região considerada impura, um homem possuído por espíritos, um homem verdadeiramente impuro. A descrição da situação do homem é importantíssima. São Marcos se estende para falar
que ele vivia no mundo dos mortos, no cemitério, que ele era violento, furioso, que ninguém conseguia dominá-lo, que ele fazia mal a si mesmo, feria-se com pedras, gritava. Toda a cena que mostra como que o mundo do poder das trevas. E Jesus então enfrenta o poder das trevas. O diálogo que se estabelece entre Jesus e esse endemoninhado, que na verdade representa Jesus contra as forças do mal. Esse diálogo não é propriamente uma conversa. Jesus não está propriamente negociando com as forças do mal, mas ele está submetendo estas forças, que por sua vez tentam submeter Jesus, descredenciar Jesus, demonstrar algum tipo de poder sobre ele através de um conhecimento, o que o endemoniado fala, que tens a ver conosco, Filho do Deus Altíssimo. Mas Jesus submete essas forças do mal. E o estado em que o homem é encontrado depois é um contraste maravilhoso. Ele estava ali então sentado, vestido no seu perfeito juízo, estava tranquilo e queria seguir Jesus. Então, é extraordinária a vitória de Jesus sobre as forças do mal. Ou como Jesus não tem qualquer tipo de fraqueza diante dessas forças do mal. Ou como as forças do mal são submetidas a Jesus. Essa é a primeira lição. Para além de nós ficarmos especulando sobre o teor científico ou o conhecimento que podemos ter de como interpretar esse fenômeno, que de uma certa maneira nos escapa, mais importante é compreender a missão e a ação de Jesus sobre as forças do mal. Porque o que interessa para nós não é decifrar as forças do mal, mas vencê-las. Existem 1000 interpretações exageradas, talvez um pouco acertadas, talvez um pouco cheias de superstição. A maneira de descrever aqui mostra a visão que as pessoas do tempo de Jesus tinham. É natural que eles não tivessem conhecimentos que hoje nós temos. Que hoje nós podemos ter hipóteses diferentes que naquela época eles não podiam ter. Mas não é isso que importa. Não para acolher a mensagem do Evangelho. O que importa é nós vermos que Jesus vence as forças do mal. Que não importa o quanto ela pareça dominar toda uma região impura, fazendo com que uma pessoa de modo especial viva nesta situação de impureza. Para Deus, isso não representa qualquer disputa. Para Deus, isso significa uma batalha vencida. E nós precisamos nos apoiar nisso. O medo que alguém pode sentir do maligno, das forças do mal, não se justifica quando nós temos o conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre quem é Ele, sobre sua ação, sua missão. Se temos conhecimento sobre o que a graça de Deus é capaz de fazer por nós. O medo não se justifica. A fé submete o medo. E o que chama a atenção, e talvez esta seja uma reflexão importante, o que chama a atenção é que Jesus, agindo assim naquela região considerada impura, em vez de encontrar acolhida, ele acaba sendo expulso da região. Eles insistem para que ele vá embora. Quais seriam os motivos disso? Talvez o fato deste acontecimento de uma manada de porcos que se perdeu, os que
cuidavam deste rebanho. E é claro aqui que os animais, os porcos também, são considerados pelo povo de Israel como animais impuros também. Então isso entra dentro de toda a lógica da região e do que eles pensavam sobre a região. Então, parece que a preocupação maior foi com as perdas dos animais. E parece, mesmo depois que os pastores chegam lá e conversam e se interam do que tinha acontecido, e que vem o homem no seu perfeito juízo, totalmente libertado, parece que aquele homem não significa nada. E com isso a gente pensa que as forças do mal, muito mais do que agirem de maneira sobrenatural, dominando uma pessoa, ela está presente e agindo nas nossas decisões livres. Porque nós é que escolhemos errado. Porque as pessoas, vendo o que Jesus tinha feito por um ser humano, uma verdadeira libertação, preferiram expulsar Jesus do que expulsar o seu paganismo, a sua forma impura de pensar. Aquela região é dominada, sim, pelas forças do mal. Continua sendo dominada. Como também o nosso mundo, de uma certa maneira, se deixa dominar pelas forças do mal. Não porque não tenha opção, mas porque faz as opções erradas. Porque também expulsa Jesus do seu meio. Porque para nós, no nosso mundo organizado de uma maneira tão ávida de lucro e tão preocupada e preparada para fugir dos prejuízos econômicos, sobretudo, faz mais conta da economia, do dinheiro, do que do ser humano. Então, o grande problema não é a força que aqueles espíritos maus exerciam sobre um homem, mas o grande problema é o quanto os homens se deixam dominar pelas forças do mal, preferindo estas forças àquele que veio libertá-los, libertar a todos dessas mesmas forças. A grande lição para nós é que não tenhamos as atitudes que aqueles homens, que saibamos atender ao que Jesus diz depois para o homem que foi curado, para o homem que foi libertado, que deveria testemunhar em toda parte, sobretudo junto dos seus familiares, tudo que Deus tinha feito por ele em sua imensa misericórdia. Rezemos. Ó Deus, que suscitastes São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.